Graça e paz, eu sou o professor Isaías e estamos aqui para mais uma aula sobre escatologia. Estamos estudando os sinais segundo Jesus nos deixou e a sua palavra a respeito do fim do mundo e da sua volta. Já estudamos o que é escatologia, também quando será a volta de Cristo, estudamos falsos cristos 1 e 2, as guerras, os terremotos, a fome, estudamos também sobre a imoralidade. E hoje nós iremos estudar sobre a perseguição da igreja, a perseguição dos cristãos. O texto básico é Mateus capítulo 24, versículos de 8 em diante. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Olha a palavra que Jesus nos deixou, dizendo que nós seremos perseguidos e mortos. O que é perseguir? Perseguir, irmãos, é atormentar, é julgar, é punir, é castigar pessoas por motivos religiosos. Eu, ao fazer a pesquisa aqui para a aula de hoje, eu pesquisei, entre outros sites, o site Portas Abertas, que é um site especializado em perseguição. E veja a definição que eles nos dão lá no site sobre perseguição religiosa. Perseguição religiosa é qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir as atitudes hostis, palavras e ações contra os cristãos. Então, eles definem uma perseguição contra o cristianismo, que é o nosso caso aqui. Embora sejamos contra qualquer tipo de perseguição, seja aos cristãos, seja a outras pessoas de outras fés, que não sejam a nossa. O Blaise Pascal, que foi um grande pensador, ele deixou um pensamento sobre a guerra religiosa muito interessante. Ele disse o seguinte: os homens jamais fazem o mal tão completamente e com tanta alegria como quando o fazem a partir de uma convicção religiosa. Veja só, os homens jamais fazem o mal tão completamente e com tanta alegria como quando o fazem a partir de uma convicção religiosa. O que ele está dizendo é o seguinte: o fanatismo cega as pessoas. Os adeptos de uma religião que são fanáticos, em suas crenças, as suas crenças os levam ao ódio, à intolerância, o que resulta na desumanidade, em crueldade para com as pessoas que não compartilham da sua fé. E daí surgem as perseguições religiosas, perseguições em nome de Deus, em nome de Alá, em nome de Maomé e até em nome de Jesus e etc. Inveja, ódio, mortes, crimes, injúrias, calúnias, perseguições, prisões, torturas, são algumas das contraditórias palavras utilizadas em lugar de tolerância, amor, respeito e construção mútua da civilidade humana. E qual é o verdadeiro problema? A questão é que os conflitos surgem quando um grupo de pessoas assume ser detentora da verdade e todos os outros estão errados, e assim como são contra a sua divindade, eles devem ser perseguidos e aniquilados. Esse é o pensamento de uma pessoa fanática. Como vivemos no mundo da dualidade, sempre existirá alguém com pensamentos opostos ao nosso. O homem do século XXI precisa de tolerância e respeito. Eu, por exemplo, não sei qual a religião dos meus vizinhos. Eu sei que tem um vizinho aqui que ele é evangélico. Os demais eu tenho certeza que não são evangélicos. Não sei qual a religião. Mas se por um acaso o meu vizinho da frente for ateu, eu tenho que ter o respeito por ele, a tolerância por ele. Se a vizinha ao lado for pertencer ao candomblé, eu preciso respeitá-la. Então a tolerância e o respeito devem haver entre
os vizinhos, entre os moradores, entre os seres humanos, aceitando cada um a sua fé. Jesus quer que as pessoas o sigam voluntariamente. Isso é muito importante. E na trágica relação religião e violência, os conflitos contemporâneos resultam de conflitos indevidos, causas complexas, se a gente for tentar estudar, jogos geopolíticos estratégicos, disputas pelo poder, né? Utilizando as religiões. Tem muita gente utilizando as religiões para conseguir poder, para conseguir dinheiro, para conseguir outras coisas que não tem nada a ver com a fé, né? Então, eles utilizam as religiões para atingir seus fins, disputas econômicas, sociopolíticas, raciais, culturais opostas e outras atrocidades num caldo macabro de intolerância. Então, o que nós vemos é que existe uma guerra até de etnias. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos igrejas de brancos e igrejas de negros. Nós temos lugares que discriminam pessoas por causa da sua cor ou da sua condição socioeconômica. Então, há uma disputa, há uma perseguição, às vezes velada, mas existe. Mas vamos ver historicamente como que significa, o que veio depois de que Cristo deu a palavra das perseguições. As perseguições e a intolerância vêm manchando as páginas da história. Essa que é a grande verdade, né? A igreja primitiva foi a primeira a ser confrontada. A igreja nasceu no século I e já foi perseguida pelos judeus, pelos romanos. Vocês se lembram que Saulo, ele perseguiu a igreja, consentiu na morte de Estevão, né? Então existia aquela perseguição. No século III, na Pérsia, os sacerdotes do zoroastrismo perseguiram os cristãos. No século IV, embora Constantino tenha concedido liberdade religiosa aos cristãos e aos demais religiões, com o Edito de Milão, 313, muitas perseguições continuaram. Lá no século IV, o Teodósio I, o imperador, ele tornou o cristianismo uma religião oficial do império. Mas o que ele fez? Ele impôs à força que todos os seus territórios se tornassem cristãos, com crueldade, e quem não aceitava era considerado herege, e aí era perseguido, né? Então essa conversão forçada, em conversão em massa, não existe. Com a oficialização da Inquisição no século XIII, por exemplo, a Igreja Católica, ela perseguiu os muçulmanos, perseguiu os judeus, perseguiu os cristãos, né? Porque pensavam diferente da Igreja Mãe. No século XVI, a Igreja de Roma perseguiu os filósofos, os cientistas, as bruxas, porque você não podia ler nada que não pudesse ser dado pela Igreja, né? Então você não tinha liberdade. E perseguiu os cristãos protestantes, porque protestaram buscando uma volta à palavra de Deus, e não às indulgências, a tantas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Você veja que no próprio século XVI, na Inglaterra, a rainha Maria Tudor, a Bloody Mary sanguinária, ela massacrou os protestantes. Também na Inglaterra, mais tarde, né, a rainha Elizabeth I, conjuntamente com os anglicanos, perseguiu os católicos e perseguiu os calvinistas puritanos, né, matando-os também. No século XXI, continuam as perseguições religiosas. Em vários continentes existem genocídios por causa disso. Sempre há pessoas movidas por seu fanatismo e fundamentalismo que defendem sua religião como única, oficial, e perseguem as demais. As perseguições aos cristãos perpassam por toda a história da humanidade. Ressalta-se que esta emerge não só de cristãos, mas também de não cristãos perseguindo os cristãos, mas de cristão contra cristão. Nesse sentido, existem disputas internas, né, com relação a interpretações da Bíblia, a doutrinas, a formas de culto, a diversidade de etnias, não é? Veja que o cristianismo é uma concha de retalhos.
A Igreja Católica não aceita os protestantes, não aceita os ortodoxos, não aceita a Igreja Protestante, por sua vez, não é aceita pelos pentecostais, que dizem que os tradicionais não têm o Espírito Santo, que por sua vez não aceita o neopentecostal, e o neopentecostal por sua vez não aceita o tradicional, porque diz que não tem fé para a fé das realizações, dos milagres e da prosperidade. Então fica uma briga, existe uma perseguição velada, né? Então hoje, em todas as épocas da história, há registro de perseguição aos cristãos por parte dos muçulmanos. Muitos países muçulmanos não permitem reuniões cristãs hoje. Hoje as reuniões cristãs são proibidas em alguns países muçulmanos. Os grupos jihadistas, por exemplo, eles fazem interpretações deturpadas do Alcorão, se tornam fanáticos e fazem uso dessas prescrições para cometerem atrocidades, a escravidão sexual de mulheres, enforcamento e degolação e crucificação de cristãos. Essa que é a verdade que está acontecendo no mundo. O site Portas Abertas, que monitora constantemente a situação dos perseguidos, divulgou que em 2014, 4.344 cristãos foram mortos no mundo por causa da sua fé. E 1.062 igrejas foram atacadas. Em países, os números são difíceis, tem países que os números são difíceis de serem confirmados. Na Coreia do Norte, por exemplo, acredita-se que existam cerca de 70 mil detidos em campos de concentração. 70 mil cristãos presos nos campos de concentração. Então, no Oriente, por exemplo, os países comunistas e antirreligiosos, como a própria China, né, os cristãos são severamente perseguidos e obrigados a se reunirem secretamente. De acordo com o seminário Gordon Call dos Estados Unidos, mais de 100 mil cristãos são assassinados por ano nos países, né? A Coreia do Norte persegue muito o cristianismo. Então, muitos cristãos verdadeiros morreram e morrem por não negar a sua fé em Cristo. Nenhuma outra religião tem tantos fiéis, irmãos, mortos quanto o cristianismo na história do mundo. 80% das perseguições religiosas são contra os cristãos, segundo uma ONG na Alemanha. Uma pesquisa realizada pela ONU recente, 2016, revela que há cerca de 215 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo na atualidade. Além disso, 30% do mundo está em guerra. 30% do mundo está em guerra e metade das guerras são por motivos religiosos. Veja que é muita coisa, né? Nesses países alistados pela Portas Abertas, o cristianismo é hostilizado, seus seguidores são maltratados, são desprezados, torturados, presos e até mortos. Então a lista dos países, Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, existem 100 países que causam perseguições aos servos de Deus. E Jesus diz: sereis odiados por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo, né? Então Jesus, ele disse: mas todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência possui as vossas almas. Então, irmãos, a palavra, mais uma palavra de Cristo se cumpre. Estamos sofrendo perseguição. Vamos ver, orar, contribuir com as ONGs que trabalham na ajuda dos perseguidos e vamos encarar de frente essa situação terrível que muitos irmãos nossos estão passando ao redor do mundo. Vamos pedir a Deus que eles sejam protegidos. Mais uma palavra está sendo cumprida. Que Deus nos abençoe.